da Basílica de São João. É necessário lembrarmos um pouquinho da história. Jesus chamou os discípulos para enviá-los. Por nós morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Então, os discípulos começaram a sair pelo mundo e anunciar o Evangelho, a reunir os que acreditaram, para que reconhecessem a grandeza do amor de Deus e dele participassem. Mas no início não havia um lugar para se reunir. Reuniam-se nas casas. A primeira notícia que nós temos de um lugar construído para celebrações foi por volta do ano 180. Então demorou muito tempo. Isto foi feito na Síria. Mas era único. Em Roma, não podiam construir, porque havia perseguição e os imperadores foram implacáveis. Principalmente a última perseguição do imperador Diocleciano, que governou por volta do ano 300 a 330 aproximadamente. A igreja onde se reunia? Nos cemitérios. Ali não havia quem perseguisse. E os cemitérios de Roma, principalmente, onde os pagãos, ou melhor, onde os cristãos eram sepultados, e aqueles que não eram cidadãos romanos, eram subterrâneos. Uma infinidade de túneis embaixo de Roma, que estão lá até hoje. Ali se reuniam e podiam celebrar, no temor da perseguição. Mas, morto Diocleciano, subiu ao trono o imperador Constantino. Aí a situação do povo cristão começou a mudar. A mãe de Constantino era cristã. A esposa de Constantino era cristã também. Então tinha dentro de casa a influência da fé. Como a mulher manda no mundo, então Constantino passou pouco a pouco a aceitar a fé. E nessa disposição, ele manda edificar São João de Latrão. Latrão quer dizer, na colina lateranense. Horas. Não foi só aquela. Depois foi de São Pedro, São Paulo, Santa Maria. O imperador promoveu muito a possibilidade da fé. Horas. Tendo um local. Agora a igreja podia se reunir livremente e na alegria de solenemente celebrar o mistério de Cristo. Nós temos alegria de celebrar hoje
a memória deste acontecimento, olhando para esta construção. Também nós temos a alegria de ter um lugar para a celebração. E todo o povo católico, e não só os católicos, outros cristãos também, têm a possibilidade de ter um lugar para os seus encontros e celebrações. A palavra de Deus, então, vem dar o sentido desta casa, do templo de Jerusalém, diz o profeta, uma fonte brotou e a sua água escorreu na direção do Mar Morto. E aquele mar, tão salgado que não tinha vida, passou a ter as águas purificadas e a vida brotou, e árvores frutíferas e folhas que serviam de remédio nas suas margens. Que figura maior para falar do mistério de Cristo, que em Jerusalém tem o seu lado aberto, de onde brotou uma fonte purificadora para nossas vidas, já que nós somos o templo de Deus, que Deus purificou pela graça do batismo, pela Eucaristia que nos sustenta, pela fé. O apóstolo diz, prestem atenção, o alicerce foi lançado, eu lancei, pregando o Evangelho. Em cima do alicerce que é Cristo, cada um deve construir, aprimorando cada vez mais esta construção. No batismo, o alicerce foi lançado. Agora, sobre Cristo nosso Senhor, devemos edificar o templo de Deus que nós somos. E no Evangelho, entra Jesus no templo, tão carregado de símbolos, é o Evangelho de hoje. E ele expulsa tudo aquilo que não correspondia à santidade do templo. E não somos nós o templo. E não deve Jesus entrar na nossa vida e expulsar tudo que não corresponde à grandeza do mistério de Cristo em nós. Se há o pecado, Ele purifica. Se ainda não nos dedicamos a viver a nossa fé, Ele é a nossa força e a nossa luz. Então, aproximemo-nos do Senhor, santifiquemos o templo de Deus que nós somos. Alegramo-nos também em investir 3 novas ministras. Porque a igreja tem zelo pelo ministério da Pastoral da Saúde, para obedecer o Evangelho. Estive doente e me visitastes. E cumprir essa palavra para a igreja é essencial. Se não se lembram, quando eu cheguei na paróquia, era tempo de pandemia. Mesmo assim, visitamos todos os doentes naqueles dias, para que ninguém deixasse de receber a unção dos enfermos. Na próxima semana, reiniciaremos todas as visitas
para ungir os enfermos, numa visita que é própria do Evangelho. Para isto, as ministras estão aqui, para que sejam elas presença da igreja, junto àqueles que sofrem na fragilidade humana, nas dores, buscando em Deus o seu auxílio. Assim, pediria que se aproximassem aqui Andréia, Maria das Dores,